São Firmino, dia 25 de setembro. São Firmino, cujo nome original é Firmin, nasceu na região da Espanha dominada pelo Império Romano. Nasceu na cidade de Pamplona, no século III. Apesar da proibição do cristianismo pelos romanos, Firmino nasceu numa família cristã. Além disso, sua família era nobre, rica e influente em Pamplona. Seu trabalho evangelizador, porém, destacou-se na Gália, atual França. A tal ponto que ele passou a ser chamado de o apóstolo das Gálias. Firmino era um cristão exemplar na cidade de Toulouse. Mesmo antes de se tornar sacerdote, fazia pregações que eram muito apreciadas pelos cristãos. Ele fez muito sucesso entre os fiéis por causa do seu conhecimento profundo das verdades da fé cristã. Tanto que quando o líder da comunidade, um sacerdote chamado Anesto, já não tinha mais condições de guiar os fiéis, o povo o elegeu por unanimidade. Por isso, ele foi ordenado sacerdote e sagrado bispo de Toulouse. Firmino iniciou seu apostolado com a intenção de dar fim às trevas do paganismo que reinava na região. Para tanto, ao invés de gastar seu tempo falando mal ou desclassificando as religiões pagãs, procurava dar um exemplo de santidade, virtude e fé. E isso tocava os corações. São Firmino ficou famoso na região por causa de sua santidade. Fazia incansáveis peregrinações à cidades importantes na França como Delvais, Angers, Auvergne e Ige-Delvais. Nesta última, milhares de pessoas abandonaram o paganismo e abraçaram a fé cristã por causa da pregação e do exemplo de vida de São Firmino. O poder da graça entre os convertidos de Delvais, destaca-se o caso de Rômulo e Arcádio. Esses dois eram perseguidores implacáveis de São Firmino. Chegavam a usar a força do Império Romano para perseguir e desmoralizar o santo. Porém, começaram a perceber a santidade, bondade, virtude cristã e firmeza na fé demonstradas pelo bispo. Depois, começaram a ouvir suas pregações e presenciaram curas acontecidas pela intercessão do bispo. Tudo isso fez com que os dois cedessem diante das evidências. Assim, tocados pela graça, converteram-se a Jesus Cristo. Porém, o tempo era de perseguição contra a fé cristã imposta pelo Império Romano. Por isso, o apostolado brilhante de São Firmino despertou a atenção de autoridades romanas. Uma delas foi um governador romano chamado Valério. Este queria a todo custo que os franceses, convertidos por São Firmino, voltassem a prestar culto aos deuses pagãos. Porém, sabendo que o povo da região tinha grande veneração pelo bispo e com medo de uma revolta, ordenou sua prisão e, depois, sua decapitação sem julgamento público oficial. São Firmino foi morto no ano 290, o que causou grande dor no seio dos fiéis. Ele recebeu o título de apóstolo das Gálias, por sua missão evangelizadora na região. Após o derramamento do sangue deste mártir, a Igreja na França se fortaleceu ainda mais. O corpo de São Firmino está sepultado na Catedral de Amiens. Desde então, São Firmino passou a ser festejado pelos espanhóis e franceses. Por isso, seu culto passou a ser difundido em todo o mundo cristão. Oração a São Firmino. Ó Deus, que destes a São Firmino a força do apostolado e a graça de viver e praticar as virtudes de uma vida santa, a ponto de converter milhares de pagãos, dai também a nós a graça de sermos fiéis ao chamado que nos fizestes para que muitos, vendo nosso testemunho, se aproximem de vós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Firmino, rogai por nós.